A noite em que fiquei noiva, minha mãe ergueu a taça para minha irmã, não para mim, para a mais bonita, e 100 pessoas riram. Minha mãe sempre garantiu que minha irmã vencesse. Eu estava prestes a descobrir o porquê. Minha irmã agiu sob o barulho, segurou o braço do meu noivo e sussurrou no ouvido dele. Ele sempre quis a mim, não você. Todo mundo sabe. Ela sorriu enquanto dizia isso. Na minha própria festa, coloquei minha bebida na mesa. Não me mexi. Então o homem com quem eu ia me casar empurrou a cadeira para trás e se levantou. Ele olhou através da minha irmã como se ela fosse de vidro. Arrancou um envelope lacrado do paletó e o deixou cair virado para cima entre nós. Minha mãe parou de rir primeiro. Eu sou Cecília Lombardi, 33 anos. Construo pontes, do tipo que aguentam quando tudo sobre elas está em movimento. Aquele envelope esperou 6 anos pelas pessoas certas em pé sobre ele. Para entender por que minha mãe ficou cinza, antes de uma única página deslizar para fora, você precisa voltar a uma estufa trancada e a mulher que me deixou a chave. Apenas 2 pessoas vivas sabiam de quem aquela casa realmente era, e uma delas acabara de puxar a cadeira. Todo mundo naquela sala acreditava que a casa na Rua das Acácias pertencia à minha mãe. Não pertencia. Tinha pertencido à minha avó, Wanda Lombardi, e ela foi a única adulta que algum dia olhou para mim como se eu valesse o esforço. Ela mantinha uma casa estreita com uma estufa de vidro presa nos fundos e cultivava limões no interior de São Paulo por pura teimosia. Quando eu tinha 9 anos, ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Esta casa sempre soube de quem ela era, disse ela. Lembre-se disso. Achei que ela falava dos limões. Eu tinha 9 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 17. O nome dele era David, e ele era o amortecedor entre mim e minha mãe. Quando o amortecedor se foi, a matemática da nossa família mudou da noite para o dia. 2 filhas, um orçamento, um prêmio. Minha mãe escolheu do jeito que se escolhe uma ação. Cedo, alto e com tudo o que tinha. Sofia tinha 14 anos então, bonita do jeito que faz estranhos pedirem desculpas por encarar. Eu tinha 17, sem curvas, boa em matemática, inconveniente. Minha mãe fez as contas e decidiu qual filha valia o investimento. Não digo isso para ser dramática. Digo porque vi o dinheiro se mover. Sofia ganhou o ortodontista, o treinador particular, as fotos de modelo aos 16. Eu ganhei um cartão da biblioteca e um lembrete de que faculdade era para quem pudesse pagar o próprio caminho. Quando perguntei como a mensalidade de Sofia era paga, minha mãe dizia as mesmas 3 palavras que diria pela próxima década. É dinheiro da família. Nunca perguntei de qual família ou quanto ou onde vivia. Estava ocupada demais sobrevivendo. Peguei 2 empregos numa universidade estadual com bolsa e construí uma vida do jeito que mais tarde construiria pontes, parafuso a parafuso, sem esperar que nada segurasse que eu mesma não tivesse apertado. Aqui está a parte que preciso que você guarde. Todo bem que minha irmã já teve foi comprado com dinheiro que me disseram que não existia. Eu não sabia disso ainda, nem ela. Foi isso que tornou os próximos 6 anos possíveis. Minha avó morreu em março de 2020 na sala da frente na Rua das Acácias, com a porta da estufa aberta para poder sentir o cheiro da terra. Voei para casa e fiquei com ela as últimas 2 noites. Minha mãe chegou na última manhã com Sofia e um cartão de visita de advogado que não me deixou ver. Depois do funeral, ela nos reuniu na cozinha e nos disse como seria. Sua avó deixou tudo para mim, disse ela, para gerenciar para o bem das minhas 2 meninas. Ela disse isso como uma porta se fechando. Pedi para ver o testamento. Minha mãe riu, um som pequeno de ensaio que eu ouviria de novo na minha festa de noivado. Você quer ler o testamento da sua avó? Ela disse. Cecília, ela mal lembrava seu nome no final. Aquilo era mentira. Minha avó lembrava meu nome quando já tinha esquecido os presidentes. Mas o luto deixa você mole, e moleza deixa você fácil de guiar. E eu deixei passar. Dirigi de volta para meu apartamento a mais de 1000 quilômetros de distância e deixei uma mulher em quem confiava guardar um segredo que teria reescrito toda a minha vida. A casa foi para minha mãe no papel que ela nunca me mostrou. A estufa ganhou um cadeado e um rapaz que eu ainda não tinha conhecido estava naquele exato momento no 3º ano de engenharia, sem ideia de que o escritório do tio dele mantinha um arquivo aberto sob o nome Lombardi. Por 6 anos, visitei aquela casa 2 vezes por ano e dormi no quarto menor.
Sofia morava de graça no quarto bom entre os lançamentos de negócios que nunca lançavam. Uma boutique, uma linha de skincare, uma marca de bem-estar com logo e nada atrás. Cada uma falhou, cada uma bancada por dinheiro da família. E toda vez que eu vinha, a estufa ficava trancada, o vidro ficando verde de algas. A árvore de limão que minha avó amava morrendo no escuro. Eu ficava em pé diante daquele cadeado e sentia algo que não conseguia nomear. Agora consigo nomear. Era a sensação de estar do lado de fora de uma porta que já era minha. Conheci Bruno Castellano numa ponte. Não é metáfora. Uma ponte de verdade. Uma ponte de aço de 90 anos sobre o rio que o Estado queria reformar em vez de demolir. Eu era a engenheira estrutural. Ele era o engenheiro civil líder da outra empresa. Discutimos caminhos de carga por 4 meses e ficamos noivos no 5º. Ele era firme de um jeito que eu não confiava no começo. Ele escutava como se a resposta importasse. A primeira vez que ele me fez rir, eu realmente olhei ao redor para ver quem tinha ouvido. Ele perguntou sobre minha família cedo, do jeito que as pessoas fazem. Dei a versão curta. Mãe em Petrópolis. Irmã com muitos seguidores no Instagram. Avó falecida. Ele ficou quieto na palavra avó. Qual era o nome dela? Perguntou. Wanda, eu disse. Vovó Wanda. Algo se moveu atrás dos olhos dele. Depois ficou imóvel. Achei que era educação. Sei agora que era reconhecimento. Sei agora que o nome Wanda Lombardi estava num arquivo na gaveta do escritório do tio dele, desde antes de falarmos. Ele não me contou, não então, e fiz as pazes com o porquê. Ele me pediu em casamento em junho na ponte depois da inspeção final passar. Sem multidão, sem fotógrafo, só ele, um anel que serviu e uma pergunta que respondi, sim, antes que ele terminasse. A primeira briga que tivemos foi sobre a festa. Eu não queria uma. Ele não insistiu. Mas minha mãe ouviu a palavra noiva e se moveu como uma mulher que esperava o tiro de largada. Vamos sediar aqui, disse ela ao telefone. Na casa. É o lugar certo. A casa. Rua das Acácias. A casa da minha avó com a árvore de limão morta atrás do cadeado. Prefiro algo pequeno, eu disse. Não seja difícil, Cecília. Minha mãe disse, pela primeira vez, deixe esta família parecer certa, como se eu fosse a coisa que a fazia parecer errada. Eu devia ter dito não, mas há um sulco gasto em você por 20 anos sendo a difícil, e você desliza nele antes de notar. Eu disse sim. Bruno observou meu rosto enquanto eu fazia isso. Você não quer isso, disse ele depois que desliguei. É mais fácil, eu disse. Mais fácil não é o mesmo que bom. Ele girou o anel no meu dedo gentilmente. Mas se vamos lá, quero chegar um dia antes, ver a casa. Na época, achei fofo. Ele queria conhecer onde cresci. Queria ver a casa que lera no testamento. Dirigimos para cima no dia antes da festa. Minha mãe nos encontrou na porta num vestido de linho. Toda calor para Bruno, toda inspeção para mim. Sofia desceu as escadas no roupão do quarto bom como se descesse num comercial. Então você é o noivo, disse ela, e olhou para ele do jeito que olha para qualquer coisa que ainda não decidiu se quer pegar. Bruno apertou a mão dela e soltou meio segundo rápido demais. Aquela noite, não consegui dormir no quarto pequeno. Desci para pegar água e o encontrei nos fundos da casa diante da porta da estufa, uma mão espalmada contra o vidro com cadeado. Por que está trancada? Perguntou. Minha mãe trancou depois que a vovó morreu. Ele olhou para as algas, a árvore morta, a dobradiça enferrujada. Isso é um crime, disse ele baixinho. Eu ri. É uma estufa. Ele não riu. Eu sei, disse ele. Não era isso que eu quis dizer. Deixei passar. Deus me ajude. Eu sempre deixava passar. Se você conhece aquela sensação, a de engolir a coisa que devia dizer porque dizer custa mais do que você tem naquele dia, me faça um favor. Deixe isso chegar a quem precisa. Agora fique comigo. O envelope ainda está lacrado. Na manhã da festa, a casa se encheu de pessoas que nunca me ligaram no meu aniversário. Catering, primos, amigas do círculo social da minha mãe. Minha tia Loreta chegou cedo e foi direto para a cozinha com minha mãe e fechou a porta. Lembro daquela porta fechada. Lembro de achar que não era nada. Loreta é a irmã mais nova da minha mãe. Por 6 anos, ela fora a única outra adulta que assinara os papéis, descontara os cheques quietos e mantivera a história reta. Eu não sabia disso ainda. Tudo o que sabia era que quando passei pela cozinha, as duas pararam de falar e minha mãe riu rápido demais.
Cecília, disse ela pela porta, vá se trocar. Você parece que veio consertar o encanamento. Loreta sorriu no café. Subi e vesti o único vestido bom que tinha. Fiquei diante do velho espelho da minha avó e me permiti acreditar por um segundo que a noite poderia ser gentil. Então um carro entrou na entrada. Olhei pela janela e vi um segundo homem sair atrás do carro alugado de Bruno, mais velho, grisalho, num bom terno carregando uma pasta fina de couro. Bruno não tinha me dito que mais alguém viria. O nome do homem mais velho era Vicente. Bruno o apresentou na porta como seu tio de Campinas, passando o fim de semana. Minha mãe se iluminou do jeito que faz para quem parece dinheiro e boas maneiras. Ela pegou o casaco de Vicente ela mesma. Nunca pegou o meu. Castelano, disse ela, apertando a mão dele. Você é o Castelano de Campinas? Algo assim, Vicente disse. Ele sorriu e não respondeu à pergunta. Segurou minha mão um segundo mais longo do que um estranho deveria. Seus olhos percorreram meu rosto como se comparasse com uma fotografia. Você tem o queixo dela, disse ele. De quem? Da sua avó. Ele soltou. Sinto muito. Conheci ela há muito tempo. Então minha mãe o levou para a sala boa, e o momento se fechou e eu arquivei como coincidência. Eu era muito boa em arquivar como coincidência. Era uma habilidade de sobrevivência naquela altura. A festa lotou às 6. 100 pessoas que eu mal conhecia. Bebendo espumante da minha mãe, sob uma tenda que ela alugara para fazer o quintal parecer que nunca tivera uma estufa com cadeado. Alguém pendurara luzes sobre o vidro morto para que não se visse as algas no escuro. Era o projeto inteiro da minha família bem ali. Luzes sobre a coisa que elas mataram. Sofia trabalhava a tenda como se fosse o evento dela. Num sentido era. Minha mãe a colocara no comando da atmosfera, o que significava Sofia ficar perto do champanhe com uma luz de ring light na bolsa e deixar os convidados virem até ela. É aquela a irmã? Uma mulher perguntou. É a Sofia, outra disse. A bonita, Cecília, é a que faz engenharia. Eu faço engenharia estrutural em pontes interestaduais. Mas naquela tenda, eu fazia engenharia e Sofia fazia beleza. E todo mundo sabia a diferença porque minha mãe passara 20 anos ensinando. Uma prima me perguntou quando eu estava para dar à luz. Eu não estava grávida. Estava com o vestido errado. A melhor amiga da minha mãe, Carla, me encontrou perto das bebidas e pôs uma mão quente no meu braço. Querida, disse ela, estamos todas tão surpresas. Achamos mesmo que Sofia seria a primeira. Primeira a quê? Primeira a ser amada em voz alta. Primeira a importar. Sorri e disse algo gracioso, porque a alternativa era fazer cena, e fazer cena era o único crime na minha família que era punido toda vez. Aqui está a coisa sobre ser a filha que não conta. Você aprende a ouvir as facas e agradecer pelas talheres. Bruno me encontrou entre duas dessas conversas. Pôs um copo de água na minha mão em vez de vinho. Você está fazendo a coisa, disse ele. Que coisa? Aquela em que você vai para outro lugar e deixa seu rosto aqui. Eu ri e saiu trêmulo. Já fiz esta festa 100 vezes. Só que normalmente faço do final da mesa. Ele me olhou por um longo segundo. Não hoje, disse ele. Hoje você está na cabeceira. Eu prometo. Achei que era uma coisa boa para dizer a uma noiva nervosa. Não era. Era um fato que ele já sabia, e eu não. Do outro lado da tenda, Vicente estava sozinho na estufa, uma mão descansando no cadeado, exatamente onde a mão de Bruno estivera na noite anterior. 2 homens que eu conhecia há meses e dias, ambos atraídos para a mesma porta trancada, como se ela os puxasse. Comecei a ir até ele. Minha mãe chegou primeiro. Vicente, você não quer olhar aquela coisa velha, disse ela, guiando-o de volta para a luz. O hobbyzinho da minha sogra. É um destroço. Estamos pensando em derrubar há anos. Está mesmo? Vicente disse. Não uma pergunta. A terra vale mais sem ela. Tenho certeza que sim, disse ele. E deixou ela guiá-lo. E por cima do ombro olhou para o cadeado mais uma vez. Derrubar. Ela dissera levemente, do jeito que dizia tudo o que importava, mas algo em mim ficou frio e permaneceu frio. Aquela estufa era o último lugar onde minha avó fora feliz, e minha mãe queria ela destruída. Disse a mim mesma que ela não queria dizer nada com isso. Estava errada sobre isso também. Ela queria apagar o último cômodo naquela casa que lembrava um testamento diferente do que ela mostrara. Sofia escolheu aquele momento para fazer seu movimento no meu futuro. Ela estivera circulando Bruno a noite toda,
e agora o separou de um grupo de convidados e o levou ao bar com uma mão nas costas dele. Observei do outro lado da tenda. Não conseguia ouvir as palavras. Não precisava. Já vira Sofia tomar coisas a vida toda. A última fatia, o banco da frente, o aniversário que caía perto demais do dela. Homens eram só a nova categoria. Ela riu de algo, tocou o braço dele, inclinou-se. Bruno deu um passo atrás, pousou a bebida e disse algo que li claramente dos lábios dele do outro lado de 30 metros de tenda. Ela é minha vida toda. O sorriso de Sofia não se moveu, mas algo por baixo sim. Ela não estava acostumada com a palavra não vestindo um rosto bonito. Olhou pela tenda, me encontrou observando e ergueu a taça 1 centímetro. Um brinde só para mim que dizia: isso não acabou, não tinha acabado. Ela tinha 2 horas e um plano e uma mãe que a apoiaria. Mas eu tinha algo também, só não sabia o nome ainda. Estava numa pasta de couro debaixo do braço de Vicente e tinha a assinatura da minha avó na última página. Em algum lugar entre a tenda e a porta dos fundos, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Bruno, embora ele estivesse a 12 metros onde eu podia vê-lo. Não deixe elas te pegarem sozinha. 10 minutos mais. Fique onde tem gente. Olhei para cima. Ele encontrou meus olhos no quintal e não sorriu. Atrás dele, Vicente entrara no escuro com o telefone. Uma mão cobrindo o receptor como um homem confirmando algo que não queria que fosse ouvido. 10 minutos mais. Digitei de volta uma palavra. Por quê? Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Então, porque depois de hoje, você nunca mais vai ter que pedir nada a elas. Eu estava no meio de uma festa que ria e tilintava e comia o bolo da minha mãe, segurando um telefone que acabara de me prometer a única coisa que eu treinara para parar de querer. Não sabia ainda o que ele queria dizer, só sabia que o chão começara a se mover. Precisei de 1 minuto longe de tudo. Encontrei a única porta naquela casa que ninguém se dera ao trabalho de trancar, porque ninguém achava que guardava algo. O escritório da minha avó. Ainda cheirava a ela. Papel e lavanda seca, e o fantasma de fumaça de cachimbo de um avô que nunca conheci. Minha mãe usava agora para armazenamento. Caixas do estoque falhado de Sofia empilhadas contra as prateleiras. Frascos de skincare, cabides de boutique, velas não vendidas de uma marca de bem-estar. Na mesa havia uma bandeja de cartas de madeira e na bandeja uma pilha de correspondência. Não sei por que olhei. Hábito, talvez. Engenheiras leem o que está na frente. Os envelopes de cima eram contas comuns, um aviso de imposto, todos endereçados à minha mãe. Mas perto do fundo, o papel mudava. Papel mais grosso. Endereço de um escritório de advocacia em Campinas. Castelano e Associados. Advogados, Campinas. Endereçado ao espólio de Wanda Lombardi. Havia 4, datas diferentes. O mais antigo tinha 6 anos. O mais novo era de março. Todos abertos no topo e lidos e guardados ali num cômodo que minha mãe achava que ninguém entrava. Castelano. Fiquei naquele cômodo quieto com a lavanda da minha avó no nariz e senti o chão da minha vida se mover 1/4 de polegada. Bruno Castelano. Vicente Castelano. Castelano e Associados. 6 anos de cartas para o espólio de uma mulher morta, escondidas numa bandeja atrás das velas, não vendidas da minha irmã. Minhas mãos são firmes para viver. Não estavam firmes então. Estendi a mão para o envelope mais novo. Isso não é para você ler. Minha mãe estava na porta. Ela cruzou o cômodo mais rápido do que eu já a vira se mover e tirou toda a pilha das minhas mãos. Calma como dobrar roupa. O que é Castelano e Associados? Eu disse. Manutenção do espólio. Coisa legal, chata. Ela enfiou as cartas debaixo do braço. Sua avó tinha contas que demoraram anos para fechar. Venho cuidando para você não ter que fazer. Cuidando por 6 anos. Espólios são lentos, Cecília. Ela sorriu. Você não saberia. Nunca teve nada para acertar. Aquela última linha era para acertar e acertou, do jeito que todas as dela acertavam. Mas sob a picada, eu fazia contas, e as contas não batiam. O sobrenome de Bruno estava na correspondência da minha avó. O tio do meu noivo conhecia o queixo da minha avó, e minha mãe ficara cinza por exatamente 1 segundo antes de recuperar o rosto. Vá ver seus convidados, disse ela, e pare de mexer nas minhas coisas. As coisas dela no escritório da sogra na casa da sogra. Fui encontrar Bruno. Ele estava na varanda lateral sozinho, telefone no ouvido, e encerrou a chamada no segundo em que me viu.
Não me assusto fácil. Me assustei então. Seu sobrenome está na correspondência da minha avó, eu disse. 6 anos disso do escritório do seu tio. Por um momento, ele não disse nada. Aquele silêncio me contou mais do que qualquer resposta. Ele não estava surpreso. Estava decidindo. Sim, disse ele finalmente. Você sabia quem eu era antes da ponte? Não. Ele deu um passo na minha direção. Não antes da ponte. Juro para você, não antes. A ponte foi real. Você foi real antes que eu soubesse uma única coisa sobre. Ele parou. Cecília, preciso que confie em mim por mais 2 horas. Confiar em você? Minha avó saiu plana. 20 anos de treino a mantiveram plana. Você está carregando algo sobre minha família e me deixou entrar nesta casa cega. Para proteger você, disse ele. Se eu contasse antes de hoje, você teria confrontado ela, e ela teria enterrado mais fundo, e você teria perdido de novo. Ele parou de novo. A porta nele se fechou. Perdido o quê? Ele pegou minhas 2 mãos. As dele tremiam agora também. Tudo o que sua avó quis que você tivesse, disse ele. 2 horas. Então nunca mais vou esconder nada de você enquanto eu viver. Eu devia ter saído. Todo o instinto que construíra dizia que isso era mais uma pessoa me gerenciando, me guiando, decidindo o que eu podia aguentar. A filha que não conta aprende a sentir cedo. Mas alguém naquela casa estava mentindo para mim. Passei a vida toda assumindo que era eu quem merecia. Por uma vez, decidi descobrir quem merecia em vez disso. 2 horas, eu disse. E foi exatamente naquele momento que parei de ser a filha que engolia. Se você já deu a alguém uma última chance de provar que estava do seu lado, sabendo que podia dar qualquer jeito, deixe a palavra vista nos comentários. Alguém na sua vida precisa ler 100 pessoas digitando. Agora fique perto porque em cerca de 90 minutos minha mãe ia se levantar e brindar a filha errada e meu noivo ia estar pronto. 2 horas é muito tempo para ficar numa tenda fingindo que sua vida toda não está rachando sob as luzes. Voltei. Sorri para Carla. Deixei uma tia-avó me dizer que eu tinha me arrumado bem. Observei minha família performar uma versão de mim que nunca existira. E pela primeira vez, observei como uma engenheira observa uma ponte que suspeita estar falhando. Notando onde a carga realmente estava. A carga estava em Sofia. Tudo o que minha mãe construíra passava por ela, e Sofia, sentindo minha atenção, decidiu pressionar. Ela bateu um garfo contra uma taça perto do centro da tenda e pegou a atenção da sala do jeito que sempre conseguia. Só quero dizer algo sobre minha irmã, Sofia disse, e sem rosto se viraram, quentes, esperando doçura. Cecília sempre foi a prática, disse ela, a confiável. Nem todo mundo pode ser a divertida. Sabe, alguém tem que segurar a escada enquanto o resto de nós sobe. Risos. Risos suaves, afetuosos para mim de pessoas comendo a comida da minha mãe sob o vidro morto da minha avó. Segurar a escada enquanto o resto de nós sobe. Ela sorriu para mim como se tivesse me dado um elogio. Minha mãe irradiou. Loreta, perto do mastro da tenda, ergueu a taça. Mantive a minha nivelada e disse... Clara o suficiente para carregar. Cuidado, Sofia. A pessoa segurando a escada decide quando ela desce. O riso mudou de forma um pouco. Algumas pessoas não tinham mais certeza de quem era a piada. O sorriso de Sofia ficou, mas os olhos cortaram para nossa mãe, checando do jeito que sempre checava por permissão e apoio. Minha mãe interveio suave como óleo. Cecília tomou um pouco de vinho, anunciou ela, carinhosa e venenosa. Vamos deixar Sofia terminar. Ela é tão boa nisso. E assim, eu estava bêbada e difícil. E Sofia era tão boa nisso, e a sala se acomodou de novo ao redor da história que sempre lhe contaram. 20 anos de prática. Minha mãe podia me recastar como o problema numa única frase em qualquer clima. Mas algo estava diferente aquela noite. E não era eu. Eram os 2 homens junto à parede que não riram. Vicente Castellano estava com a pasta de couro contra o peito e observava minha mãe trabalhar a sala, e o rosto dele ficara muito imóvel e muito frio. O rosto de um homem confirmando mais uma vez algo que suspeitara por anos. Bruno estava ao lado dele. Ele pegou meu olhar do outro lado da tenda e balançou a cabeça levemente. Ainda não. Espere. Eu esperei. Perto da cozinha, minha tia Loreta puxou minha mãe de lado. Eu estava perto o suficiente dessa vez. Ouvi um fragmento antes que me vissem. Se ela casar... A mão da minha mãe fechou no pulso de Loreta. Loreta ficou quieta.
As duas olharam para mim, depois desviaram rápido demais. Se ela casar, ela me... Arquivei, mas não como coincidência dessa vez. Como evidência, flutuei até o bar para firmar as mãos e encontrei Bruno já lá, pedindo uma água que eu não pedira. Sua tia acabou de dizer se ela casar como se fosse uma ameaça, contei a ele baixo. Ele não fingiu não entender. Por que é, disse ele para elas. Por que meu casamento ameaçaria alguém? Ele me olhou por um longo momento e o vi perder uma pequena guerra consigo mesmo. Porque tem um relógio, disse ele, e ele começa no dia em que você faz. Sua avó construiu assim de propósito. Ele pressionou o copo frio na minha mão. 20 minutos mais. Vicente está fazendo uma ligação. Então você terá tudo, eu prometo. Um relógio que começa no dia em que eu casar. Uma avó que o construiu de propósito. Uma família que passara 6 anos. E eu estava começando a entender muito mais tempo, garantindo que aquele dia nunca chegasse. Pensei em todo o relacionamento que tive que minha mãe envenenara quietamente. O namorado que ela dissera que eu era instável. O quase noivado aos 26, que ela terminara com uma ligação e uma mentira que nunca pude responder. Passara anos acreditando que simplesmente era difícil de amar. Em pé naquela tenda segurando um copo de água que não queria. Entendi pela primeira vez que não tinha sido difícil de amar. Tinha sido caro de deixar ir. A festa continuou ao meu redor enquanto eu estava ali rearrumando 33 anos. E foi então que peguei o pedaço de conversa que virou a noite toda de uma ferida num contagem regressiva. 2 amigas do círculo da minha mãe estavam perto da mesa de sobremesas, cabeças inclinadas sobre o bolo. Que pena que estão vendendo, uma disse. 40 anos que a família teve aquela casa. Ouvi que já foi vendida, a outra murmurou. Para um incorporador vão demolir. Prédios de apartamentos. Vendendo, demolindo. A casa da minha avó. Fiquei muito imóvel com uma fatia de bolo que não tinha intenção de comer e deixei aquilo assentar sobre tudo mais. Minha mãe nunca respirara uma palavra para mim sobre vender. Por que respiraria? Você não consulta o móvel antes de rearrumar a sala. Mas o timing me pegou como uma solda ruim. Um noivado que eu não quisera. Uma festa que me empurraram para sediar numa casa que me disseram ser dela. E agora, 3 semanas depois, um fechamento que eu não devia saber. Não parecia uma celebração. Parecia um adeus que minha mãe jogava para si mesma num palco que já estava programado para desmontar. Fui encontrá-la e perguntei direto se era verdade. Ela me encontrou primeiro. Sempre encontrava. Pegou meu cotovelo no corredor estreito entre a cozinha e o escritório, fora da luz, onde os convidados não podiam ver o aperto dela. Você está fazendo aquela cara, disse ela baixo e agradável, a amuada. As pessoas estão notando, conserta. Vocês estão vendendo a casa. Os dedos dela apertaram meu braço por meio segundo antes de soltar. Onde ouviu isso? É verdade? É uma casa velha, Cecília. Dá muito trabalho manter. Ela alisou minha manga onde amassara, carinhosa como uma ameaça. São decisões de gente grande. Você nunca teve propriedade. Não entenderia o custo. Você não entenderia a frase que ela usara para terminar toda a conversa que eu tentara ter sobre dinheiro, sobre o testamento, sobre o vidro com cadeado nos fundos da casa. É a casa da vovó, eu disse. É a minha casa, disse ela. E ali estava, o sílex sob o linho, e farei o que quiser com ela. O que não farei é deixar você ficar no meu corredor e fazer uma das suas cenas hoje à noite de todas as noites. Sabe como fica? Uma mulher adulta amuada na própria festa de noivado, com ciúme da irmã, aos 33. Ela chegou perto e baixou a voz para o registro que me encolhera a vida toda. Aquele homem ali fora é a melhor coisa que já aconteceu com você. Não dê a ele motivo para ver o que o resto de nós sempre teve que aguentar. Era mirado perfeitamente. Sempre era. Ela encontrara o único medo que eu carregara para aquela casa, que Bruno finalmente veria a versão de mim que ela passara décadas instalando na cabeça de todo mundo, e pressionou com o polegar. Por um longo segundo, a velha gravidade me pegou. Senti meu rosto começar a se arrumar no pedido de desculpas. Desculpe, mãe. Você tem razão, mãe. Vou consertar, mãe. Então pensei nas 4 envelopes cortados atrás das velas não vendidas da minha irmã e uma pasta de couro debaixo do braço de um estranho e uma estufa. Ela estava há 3 semanas de bulldozer, enquanto 100 pessoas comiam bolo em cima. Não, eu disse. Acho que não vou. Os olhos dela se estreitaram.
O primeiro olhar genuinamente surpreso que eu recebia dela em anos. Ela não estava acostumada com a palavra caindo do lado dela do corredor. Antes que pudesse recarregar, uma mão tocou meu ombro. Bruno, e ao lado dele, Vicente com a pasta contra o peito, observando minha mãe com a paciência plana de um homem que esperara 6 anos por exatamente aquele corredor. Cecília, Vicente disse baixinho. Uma palavra em algum lugar privado. O olhar da minha mãe foi dele para a pasta para mim, e algo cruzou seu rosto que eu nunca vira ali. Não raiva, não desprezo. A primeira pequena borda de medo. Eles me levaram ao escritório, o único cômodo com uma porta que fechava. Vicente pôs a pasta de couro na mesa da minha avó, exatamente no lugar onde as cartas escondidas tinham estado 1 hora antes. Não abriu ainda. Olhou para mim do jeito que cirurgiões olham antes da parte que vai doer. Senhorita Lombardi, disse ele, redigi o último testamento da sua avó na primavera de 2018. Fui advogado dela por 30 anos. Preciso que ouça tudo antes de decidir qualquer coisa, porque uma vez que ouvir, não pode desouvir. Diga, eu disse. Sua avó deixou a casa onde estamos para você, disse ele. Livre e clara, e um fundo. Os rendimentos da oficina de máquinas do seu avô investidos por mais de 40 anos. Até este trimestre, está em pouco mais de 6 milhões. O cômodo ficou muito quieto. Lá fora na tenda, alguém riu de algo. Isso não é possível, eu disse. Minha mãe herdou tudo, ela disse por 6 anos. Sua mãe não herdou nada, Vicente disse. Houve um testamento, este aqui. Nomeia você como única beneficiária e Castelano e associados como testamenteiro e administrador do fundo. Sua mãe não estava nele exceto pelo nome. Na única passagem sobre ela, sua avó insistiu em incluir. Ele quase sorriu. Lê. Confio na esposa do meu filho David para querer o que é melhor. Não confio nela para saber o que é. Aquilo era a voz da minha avó exatamente. Ouvi no cômodo. O fundo tem uma condição, Vicente continuou. O principal se distribui para você na ocasião do seu casamento legal. Não antes, Wanda foi muito específica. Ela queria que você construísse uma vida própria primeiro, um parceiro, uma casa que ninguém pudesse tirar, e só então os meios para segurá-la. Ela temia que se você recebesse o dinheiro jovem e sozinha, sua mãe encontraria um jeito de gerenciar você. O relógio, eu disse, que começa quando eu casar. O relógio, Vicente concordou, que sua mãe passou 6 anos garantindo que nunca começasse, e ali estava, o namorado chamado instável, o noivado terminado por uma ligação aos 26, não crueldade de mãe por si só, uma administradora protegendo uma herança que roubara garantindo que a herdeira legítima ficasse solteira, pequena e certa de que merecia. Todo o relacionamento meu que minha mãe queimara no chão, ela queimara para manter esta casa. Quando a vovó morreu, eu disse devagar. O escritório devia ter me contatado. Por que não? A mandíbula de Vicente se apertou, porque sua mãe disse ao meu falecido sócio que você estava afastada, morando no exterior, desinteressada. Ela produziu uma carta, um bilhete antigo na mão da sua avó de anos antes do testamento, dizendo que queria que Patrícia cuidasse das meninas. Não é um testamento, não vale nada. Mas meu sócio estava doente, e sua mãe era persuasiva, e o arquivo ficou dormente, pendente de contato seu. Contato que ela garantiu que nunca veio. Ele tocou a pilha de envelopes agora na mesa. Minha mãe os deixara ali, e Vicente os recuperara. Escrevemos para você 4 vezes aos cuidados desta casa. Ela abriu todas. 6 anos de cartas destinadas a mim, lidas e escondidas atrás das velas, não vendidas da minha irmã. Me forcei a fazer a pergunta que menos queria respondida. Virei para Bruno. E você? Como a ponte se encaixa num testamento? Ele não desviou o olhar. Dou isso a ele para sempre. Olhou direto para mim. Não se encaixa, disse ele. A ponte veio primeiro. Conheci você. Me apaixonei. E meses depois, uma noite você me disse que o nome da sua avó era Wanda Lombardi. Eu crescera ouvindo meu tio falar de um espólio Lombardi que o consumia, uma herdeira que desaparecera, um testamento que nunca executado. Juntei as peças no seu sofá e não dormi por 1 semana. E você contou ao seu tio. Contei ao meu tio. A voz dele ficou uniforme. Ele me pediu para confirmar que você era realmente ela, que estava viva, que era a neta no testamento. Odiei.
Parecia a espionagem da pessoa que eu amava. Então fiz duas coisas. Ele enfiou a mão no paletó e eu me encolhi porque reconheceria aquele movimento mais tarde na mesa. Mas dessa vez puxou uma única página dobrada. Antes de pedir em casamento, assinei isto, uma renúncia. Abri mão de qualquer reivindicação, interesse, qualquer real do fundo para sempre, por escrito testemunhado. Fiz para que não importasse o que acontecesse hoje. Você soubesse que não casei com você por um centavo disso. Ele pôs na mesa ao lado do testamento. Olhei para os dois papéis e aqui está a feia verdade sobre ser criada do jeito que fui criada. Não consegui sentir o amor nisso. Só consegui sentir o gerenciamento. Outra pessoa decidindo o que eu podia aguentar. Outro plano construído ao meu redor sem mim na sala. Vocês todos souberam por semanas, eu disse. Minha voz estava muito calma. Está sempre muito calma nos piores momentos. Vocês planejaram a noite inteira e ninguém me perguntou. Cecília, Bruno começou. Passei a vida inteira sendo gerenciada por pessoas que diziam que era para meu próprio bem. Dei um passo atrás da mesa, dos dois, do testamento e da renúncia, e das 6 anos de cartas roubadas. Não sei como diferenciar alguém me protegendo de alguém me guiando. Nunca aprendi. Ninguém deixou. Saí do escritório. Atrás de mim, R$1 milhão, e a verdade estavam na mesa de uma mulher morta. E eu não conseguia tocar nenhum dos dois. Saí pela frente, passei pela tenda, até a fila de carros no escuro, onde ninguém veria meu rosto fazer o que quer que fosse fazer. Pus a mão na porta do meu carro. Podia ir embora, dirigir a noite toda de volta para casa, mudar o número, deixar toda a coisa podre desabar sem mim no quadro. Paz de um tipo, o tipo que eu sempre escolhera. Você tem o andar dela, uma voz disse atrás de mim. Wanda. Ela andava para longe das coisas do mesmo jeito, queixo erguido, ombros como uma porta se fechando. Uma senhora idosa estava entre os carros, um cardigã sobre o vestido de festa, um cigarro que não acendia entre 2 dedos. Sou Débora, disse ela. Oliveira. Morei ao lado da sua avó por 41 anos. Você comia meus morangos pela cerca. Eu lembrava. Uma abertura na cerca. Mãos pequenas vermelhas. Sua mãe me convidou para a decoração, Débora disse secamente. Uma velha amiga da família para fazer tudo parecer quente. Ela não tem ideia. Eu sei exatamente o que ela fez. O que ela fez? Eu disse, testando. Ela contou para a rua toda que Wanda deixou a casa para ela. Débora finalmente acendeu o cigarro, uma tragada, e apagou contra o salto. Sentei com sua avó toda quinta por 30 anos. Ela me disse 100 vezes. A casa é da Ceci. Ceci é quem senta comigo. Ceci é quem escuta. Ela disse que você pegaria a estufa e cultivaria algo melhor que limões. Os olhos de Débora estavam molhados e furiosos. Então ela morreu, e sua mãe pôs cadeado naquela estufa dentro de 1 mês, e eu sabia que não podia provar nada. Mas sabia. Fiquei no escuro e deixei uma vizinha velha me contar o que um tribunal não podia, que eu não imaginara. Que fora amada especificamente e de propósito pela única pessoa cujo amor me disseram que era pequena demais para merecer. Ela te deu uma chave, Débora disse. Não deu? Coisinha de latão, fita verde para a estufa. Você tinha talvez 8. Minha mão foi para o chaveiro antes que o cérebro alcançasse. Ainda estava lá. Estivera em todo o chaveiro que eu tivera por 25 anos. Uma chavezinha de latão numa tira podre de fita verde, abrindo nada que eu encontrara, e nunca fora capaz de me forçar a jogar fora. Guardei, eu disse. Minha voz rachou na segunda palavra. Claro que guardou, Débora disse gentilmente. Você sempre soube em algum lugar. Só não tinha a papelada. Dentro da tenda, um garfo tocou uma taça, depois outro. O som de uma sala sendo chamada à ordem. O som da minha mãe prestes a falar. Débora olhou para a luz. Seja o que for que você está decidindo aí fora, disse ela. Decida rápido porque aquela mulher está prestes a se levantar e contar a 100 pessoas uma história. E é a mesma história que contou sua vida toda. Você pode deixar ela contar de novo. Ela pôs o cigarro morto no bolso. Ou pode voltar lá para dentro e ser a que segura a chave. Olhei para a chavezinha de latão na palma. Não servia mais no cadeado da estufa. Minha mãe trocara o cadeado no mês em que a vovó morreu. Aprenderia mais tarde. Precisamente para que a chave real não abrisse nada. Mas não era o ponto. Minha avó não me dera uma chave para um barracão.
Dera uma promessa 25 anos cedo e me fizera carregar, lá até eu ser forte o suficiente para entender. Fechei a mão ao redor, então caminhei de volta para a luz. Passei pela aba da tenda até a cabeceira da sala onde minha mãe já se levantava, taça na mão, e minha irmã já flutuava na direção do meu noivo. E toda pessoa que deixara me definir por 33 anos estava prestes a descobrir que medira a filha errada. Bruno me viu entrar, leu meu rosto, sempre foi bom nisso, e entendeu que eu decidira. Deslizou uma mão dentro do paletó para o envelope lacrado e esperou meus olhos. Dei a ele o menor aceno da minha vida. Ele deu um de volta, e a pasta de couro saiu da mesa. Mas você não derruba uma ponte enquanto ainda está sendo construída. Espera até toda a carga estar nela. Peguei o olhar de Bruno e falei sem som uma palavra. Espere. Ele franziu. Vicente, ao lado dele, entendeu antes de Bruno. Um velho advogado sabe o valor de deixar o outro lado terminar. Pôs a pasta plana de novo debaixo da mão e esperou, porque minha mãe estava prestes a ficar em pé diante de 100 testemunhas e contar sua história mais uma vez no registro nas próprias palavras, e eu queria que todos ouvissem antes que caísse. Ela se ergueu no centro da tenda, taça alta, e a sala silenciou para ela do jeito que nunca silenciou para mim. Obrigada a todos por virem, minha mãe disse, quente como uma lareira. Significa o mundo ver esta família cercada de tanto amor, esta família como se fosse uma coisa só, e não uma parede que ela construíra comigo do lado errado. Quando minhas filhas eram pequenas, ela continuou. Eu olhava para as duas e pensava, como tive tanta sorte. Duas meninas tão diferentes. Sofia. Ela estendeu a mão e Sofia entrou no alcance como se fosse coreografado porque era. Minha brilhante, minha bonita, a que ilumina todo o cômodo onde entra. Aplausos. Sofia inclinou a cabeça, modesta, radiante, profissional. E Cecília, minha mãe disse, e toda a tenda se virou para me encontrar, e a voz dela mudou em exatamente 1 grau. Minha firme, minha menina prática, Deus sabe que ela não ganhou os dons fáceis, mas trabalha tanto. Estamos todos tão orgulhosos que ela encontrou alguém. Estamos todos tão orgulhosos que ela encontrou alguém. 33 anos, uma engenheira que sustenta rodovias, e minha própria mãe apresentou meu noivado como um resgate. A sala fez um som, aquele espanto suave, piedoso que segue uma mulher graduada numa curva a vida toda e mandada sorrir sobre isso. Fiquei na borda da luz e não sorri e não argumentei. Deixei ela continuar construindo. Sabe, minha mãe disse, girando a taça. As pessoas sempre perguntam meu segredo. 2 meninas, tão diferentes, e as duas saíram tão bem. Uma pausa ensaiada. Sempre digo que ama as duas do mesmo jeito, mas não pode mentir para elas. Sofia ganhou a beleza. Cecília ganhou a confiabilidade. Risos. Você dá a cada criança o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Ela passara 6 anos numa fortuna roubada fabricando o que era verdadeiro, e agora servia para 100 pessoas como sabedoria popular. Do outro lado da tenda, Loreta ergueu a taça em concordância. Sofia irradiou. E observei o rosto da minha mãe e entendi algo que nunca me permitira ver antes. Ela não era cruel por acidente. Não era uma mulher que simplesmente amara desigualmente. Era uma mulher que precisara que uma filha fosse sem valor para que o roubo parecesse amor. E performara aquela necessidade tanto tempo que viera a acreditar que era verdade. Essa é a coisa que ninguém conta sobre ser o bode expiatório. Não é que elas não amem você, é que sua pequenez é estrutural. Tire, e toda a estrutura que elas construíram desaba. Eu estava prestes a tirar. Minha mãe ergueu a taça mais alto, pronta para pousar o brinde que dera numa forma ou outra em toda a reunião da minha vida inteira. Sofia se afastou do lado dela e flutuou casual na direção da mesa, onde Bruno sentava na direção do meu noivo, diante de todo mundo na noite do meu noivado. Porque nesta família, tomar de mim era uma espécie de tradição, e ninguém nunca lhe dissera para parar. Pus minha bebida na mesa, espalmei as mãos ao lado, e minha mãe abriu a boca para brindar a mais bonita. Para a mais bonita, minha mãe disse, e inclinou a taça para Sofia, e 100 pessoas riram. Você ouviu essas palavras já. Ouviu no começo antes de saber o que custavam. Agora sabe, ela não estava brincando. Pronunciava um veredito que dera minha vida inteira, e toda a sala disse amém. Sob o riso,
Sofia alcançou meu noivo. Curvou uma mão ao redor do braço dele e pôs a boca no ouvido dele, perto o suficiente que vi os lábios dela se moverem. Ele sempre quis a mim, não você. Todo mundo sabe. Ela disse para mim com os olhos, enquanto dizia para ele com a boca. Sorriu o tempo todo. Estava tão certa. Tomara de mim 100 vezes, e sempre fora permitido. Pus minha bebida na mesa. Não me mexi. E Bruno se levantou. Não gritou. Não tirou a mão dela do braço como se enojasse, embora acho que enojasse. Simplesmente se ergueu e olhou para Sofia como se ela fosse uma mancha numa janela e deu um passo claro da mão dela para que caísse no ar vazio. Não, disse ele para ela baixinho. Nunca. Então enfiou a mão no paletó, tirou o envelope lacrado e o pôs virado para cima na mesa, onde a luz pudesse encontrar. A tenda ficou quieta em trechos, depois de uma vez. O sorriso da minha mãe se segurou, mas os olhos foram para o envelope e ficaram. E por um segundo inteiro, a cor deixou o rosto dela. Um segundo antes que 6 anos de prática a pusessem de volta. Que diabos é isso? Ela disse com uma risadinha para a multidão. Bruno, querido, isto é uma festa. É um testamento, Bruno disse. O testamento de Wanda Lombardi, o verdadeiro. A palavra testamento se moveu pela tenda como uma corrente. 100 pessoas se inclinaram 1 centímetro mais perto. E minha mãe, tenho que dar isso a ela, não perdeu o ritmo, pôs a própria taça, pressionou uma mão no peito e se virou para a sala com a mágoa calorosa de uma mulher traída na própria mesa. Oh, querida, disse ela para mim alto, carinhosa, devastadora. Não hoje, não isso de novo, como se tivesse havido uma primeira vez. Todo mundo, minha mãe disse, abrindo as mãos. Sinto tanto. Devo uma explicação a vocês. A voz dela falhou perfeitamente. Minha Ceci lutou por anos com ciúme, com a irmã. Conseguimos ajuda para ela. Tentamos de tudo. E eu realmente esperava que hoje, de todas as noites, ela pressionou os lábios, corajosa. Que hoje ela não fizesse isso. Observei 100 rostos que conhecera a vida toda se virarem para mim e se rearrumarem naquela expressão. A suave, piedosa, decepcionada. Pobre Ceci instável, trazendo advogados e mentiras para a própria festa de noivado, com ciúme da irmã até o fim. Este homem, minha mãe continuou, esquentando, apontando um dedo manicurado para Vicente, nunca vi na vida. Ele entra na minha casa, na casa da falecida sogra, com uma pasta e uma história no braço de um homem que minha filha conheceu há 1 ano. E vocês querem falar de um testamento? Ela riu e acertou, e metade da sala riu com ela, aliviada de estar de volta numa história que entendia. Tenho a carta da minha sogra na própria mão. Tenho há 6 anos. Está no escritório agora. Querem que eu pegue? Querem que mostre a todos o que Wanda realmente queria? Por favor, Vicente disse, calmo como água parada. Faça. Mas minha mãe não se moveu para pegar. Nunca pretendera. A oferta era a arma. A carta não era nada. E Vicente sabia. E ela sabia que ele sabia. E então pivotou para a coisa que nunca falhara. Venha aqui, ela disse, gentil agora, vindo na minha direção com os braços meio abertos, jogando para a multidão. Querida, pare com isso. Diga a todos a verdade. Diga que não está bem. Deixa eu te levar para dentro. Deixa eu te levar para dentro. A frase mais velha da minha vida. A que terminara toda a cena que eu tentara fazer, toda vez que chegara perto de ser acreditada. E por uma respiração, uma longa respiração terrível diante de 100 pessoas que já decidiram. Senti a velha gravidade pegar, o puxão para dobrar, para ser levada para dentro, para deixar ela contar, porque ela sempre contava e sempre ganhava. Metade da tenda já olhava para mim como se eu fosse o problema na sala. Foi sem dúvida o pior momento da minha vida. E era exatamente onde ela sempre me batera. Não dessa vez. Não, eu disse. Não alto. Nunca fui alta. Mas uma tenda cheia de gente fica quieta na palavra não quando vem da pessoa que devia dizer sim. Não vou entrar, mãe. Mantive as mãos planas na mesa para que ninguém pudesse chamá-las de outra coisa senão firmes. E não estou mal. Fui a pessoa mais calma nesta família por 33 anos. Vocês só precisavam que todo mundo pensasse o contrário. O rosto da minha mãe piscou. Cecília, você disse que tem a carta da vovó no escritório. Olhei para ela. Você não tem. Tem 4 cartas no escritório. Vi hoje à noite. Não são da vovó.
São endereçadas ao espólio dela de Castellano e Associados. E você abriu todas. Um murmúrio se moveu pela tenda. A boca da minha mãe se abriu. E pela primeira vez aquela noite, nada saiu rápido o suficiente. Isso é a doença da minha filha falando, disse ela para a sala. Mas o calor se fora fino. Ela esteve nas minhas coisas. Leia, eu disse para Vicente, tudo em voz alta. Sofia escolheu aquele momento para começar a chorar. Lágrimas reais vítreas, bonitas bem no horário. Por que você está fazendo isso? Soluçou para mim. Na sua festa, por que você sempre tem que estragar tudo? E funcionou um pouco, do jeito que sempre funcionava. Uma onda de simpatia foi de volta para ela. A tia de alguém disse, "Oh, aquela pobre menina." Minha mãe pôs um braço protetor ao redor de Sofia e me fuzilou por cima da cabeça dela. Vitoriosa, certa, livre em casa. Loreta deu um passo ao lado delas. 3 contra uma parede que eu conhecera a vida toda. Você devia ter vergonha, sibilou para mim depois de tudo que sua mãe fez por você. Por mais um segundo, a velha história se segurou. As 3 chorosas e unidas e injustiçadas, uma de mim fria e difícil e fazendo cena. 100 pessoas que assistiram aquela peça exata 100 vezes e sempre aplaudiram o mesmo elenco. Então Vicente Castellano abriu a pasta. Não apressou. Tinha 66 anos e esperara 6 anos por isso e não ia correr. Tirou um documento grosso de páginas, a última pesada com o selo em relevo de um tabelião, e o ergueu para que a luz pegasse o selo elevado e a tenda ficou muito, muito quieta. Este é o último testamento e testamento de Wanda Anne Lombardi, disse ele, executado em 11 de março de 2018. Assinado no meu escritório diante de 2 testemunhas e um tabelião, ambos vivos e disponíveis. Olhou para minha mãe por cima dos óculos. É o único testamento válido que ela fez. E vou ler para vocês a parte que sua família passou 6 anos rezando que vocês nunca ouvissem. O braço da minha mãe deslizou dos ombros de Sofia. Deixo minha casa na Rua das Acácias. Vicente leu. E a totalidade do fundo Lombardi para minha neta, Cecília Lombardi, que sentou comigo, que escutou e que nunca me pediu uma coisa. O silêncio mudou de qualidade. Parou de ser o silêncio de uma sala vendo uma mulher desabar. Tornou-se o silêncio de uma sala percebendo que assistira a mulher errada desabar por anos. Tem mais. Vicente disse para minha nora Patrícia. Pare. Minha mãe disse. Sua avó deixou uma passagem. Vicente leu mais alto. Confio na esposa do meu filho David para querer o que é melhor. Não confio nela para saber o que é. Ninguém ria agora. 100 pessoas que brindaram a mais bonita 4 minutos atrás estavam no quintal da minha avó e ouviram minha avó nas próprias palavras tabeladas e testemunhadas me nomear. Não Sofia, não Patrícia. Eu, a que sentava com ela, que escutava, que nunca pediu uma coisa. Olhei para minha mãe do outro lado da tenda que ela alugara para cobrir a estufa que matara. Ela não estava mais pálida, estava cinza. Minha mãe se recuperou do jeito que pessoas encurraladas fazem, atacando a fonte. Ela estava doente, disse ela alto para a sala. Minha sogra tinha 80 anos e meio fora da cabeça. Este suposto advogado convenceu uma velha confusa a assinar um papel que cortava a própria família. Isso não é testamento. É abuso de idoso com selo de tabelião. Era uma boa mentira, rápida, plausível, mirada na simpatia de toda pessoa ali com um pai idoso. Alguns rostos vacilaram de volta para ela. Vicente não ergueu a voz. Ergueu as páginas. Wanda Lombardi pontuou 100% numa avaliação cognitiva 11 dias antes de assinar isto. Disse ele. Insisti precisamente porque sabia que alguém um dia diria o que você acabou de dizer. O relatório está anexado. O médico está vivo. Sua sogra era, e cito ela, mais afiada que todo mundo neste escritório, incluindo os jovens. Pôs as páginas na mesa. Ela sabia exatamente o que fazia. Patrícia, ela estava protegendo a neta de você e tinha razão. Esta é a minha casa, minha mãe disse, a voz rachando em casa. Nunca foi sua casa, Vicente disse, o que nos traz a correspondência. Ele ergueu os 4 envelopes, os do escritório, os que eu encontrara atrás das velas não vendidas de Sofia. Ao longo de 6 anos, Vicente disse, virando para que toda a tenda pudesse ver. Meu escritório enviou 4 cartas registradas para este endereço ao espólio de Wanda Lombardi,
solicitando que a herdeira nomeada Cecília contatasse para executar o fundo. 4 cartas. Todas foram assinadas neste endereço. Todas foram abertas. Segurou as bordas cortadas no topo e todas foram escondidas, enquanto a senhora Lombardi dizia ao meu falecido sócio que a filha estava afastada e morando no exterior. Deixou-a sentar. Abrir correspondência endereçada a outra parte e ocultar. Lá para controlar um espólio não é uma desavença familiar. Vicente disse baixinho. É violação de correspondência. É crime federal, já que os Correios são um serviço federal e tem suas digitais em 6 anos disso. A palavra federal fez o que testamento e abuso de idoso não fizeram. Sombreou a sala como um splash de água fria. Pessoas deram um pequeno passo atrás da minha mãe. A distância física que uma multidão põe entre si e alguém que acabou de se tornar um passivo. E foi então que Loreta cometeu seu erro. Ela não abriu sozinha, Loreta soltou. Para minha mãe, não para mim. Pânico faz isso. Transforma cúmplices em testemunhas em meio segundo. Você me disse que era um lixo. Você me disse que estava resolvido. Se tem um crime aqui, Patrícia, você não vai jogar em... Cale a boca, Loreta. Minha mãe disse. Tarde demais. 100 pessoas acabaram de ver a irmã confirmar que a coisa toda existia. Eu não dissera uma palavra em 2 minutos. Não precisava. Passara a vida aprendendo a ficar imóvel enquanto outras pessoas se revelavam. E agora, finalmente, uma sala cheia de testemunhas as via fazer isso, uma de cada vez, nas próprias vozes, exatamente do jeito que eu esperara quando disse a Bruno para esperar. Loreta recuava na direção da aba da tenda agora, balançando a cabeça, já ensaiando a versão onde era uma observadora. Sofia ficara quieta, as lágrimas esquecidas, encarando o testamento na mão de Vicente como se fizesse contas pela primeira vez na vida. Ela estava. Observei acontecer. Observei minha linda, financiada, sem esforço irmã começar a contar. Gostaria de dizer algo. Débora Oliveira saiu da multidão, cardigan e tudo, e a tenda se virou para a senhora idosa que ninguém contara como jogadora. Sentei com Wanda Lombardi toda quinta por 30 anos, disse ela, a voz fina mas carregando até a semana em que morreu, e jurarei sobre qualquer coisa que puserem na minha frente. Ela me contou repetidamente que esta casa e tudo nela era para Ceci. Ceci é quem escuta, dizia ela. Ceci pega a estufa. O queixo de Débora se ergueu, e ela olhou direto para minha mãe. Você pôs cadeado naquela estufa 3 semanas depois do funeral, Patrícia. Vi você fazer da minha janela da cozinha. Esperei 6 anos para dizer isso, diante de pessoas que finalmente acreditariam em mim. É uma coisa ouvir um testamento. É outra ouvir uma vizinha que amava sua avó ficar em pé numa multidão e contar a verdade que carregara sozinha. Essa é a coisa sobre uma mentira deste tamanho. Precisa que todo mundo fique quieto. Só precisa de uma vizinha de quinta para derrubar. Vicente pegou o fio de volta enquanto a sala ainda estava macia. O fundo que Wanda deixou para Ceci, disse ele, foi construído da venda do negócio de ferramentas e matrizes do falecido marido, investido desde 1981. Até este trimestre está em R$ 6 milhões. Virou deliberadamente para Sofia. Por 6 anos, sem qualquer autoridade legal, sua mãe vem retirando de ativos do espólio que não possuía. Mensalidades, um apartamento, 3 negócios falidos. Grande parte, senhorita Lombardi. Gasto com você. Sofia fez um som que nunca a ouvira fazer. Pequeno humano. Isso não é verdade, sussurrou. Mas não olhava para Vicente. Olhava para nossa mãe. Mãe, diga a ele que não é verdade. Minha escola, o apartamento. Você disse que era seguro do papai. Você disse, Sofia. Nossa mãe disse. Agora não. Você disse que era dinheiro do papai. A voz de Sofia subiu, rachando. Você me disse que eu merecia o resto. Você me disse que eu era a quê? Ela parou. A mão foi para a boca e observei minha irmã entender de uma vez que toda a arquitetura da vida dela, a especialidade, o financiamento, a certeza de que era a que valia gastar, fora construída sobre uma irmã que lhe ensinaram a pisar. Por um segundo, senti algo por ela que não planejara sentir. Era uma arma que nossa mãe forjara e mirara, e nunca lhe disseram a verdade também. Haviam lhe dado minha vida e dito que era um presente que merecia. Isso é seu próprio tipo de roubo. Mas então Sofia se virou para mim de rosto molhado e alcançou a ferramenta mais velha na gaveta da família. Cecília, disse ela tremendo doce,
Você não vai tirar tudo de mim, vai? Sua própria irmã. E ali estava. Mesmo agora, mesmo aqui, o reflexo de me fazer aqui tira para... Não estou tirando nada, Sofia. Eu disse. Só estou parando você de manter o que nunca foi seu. Ela se encolheu como se eu tivesse batido. Foi, acho, a primeira frase honesta que alguém na nossa família já dissera para ela. A sala virara completamente então, e eu podia sentir do jeito que sente mudança de tempo. 1 hora atrás, essas pessoas riram do brinde da minha mãe e me olharam pela tenda. Agora estavam em nós soltos, embaraçados, segurando bebidas que pararam de tomar, fazendo a aritmética privada de todo mundo que já aplaudiu a pessoa errada. Carla me encontrou. A mesma Carla que me parara nas bebidas 2 horas antes para dizer que toda a família estava tão surpresa que realmente achavam que Sofia seria a primeira. Ela não conseguia exatamente encontrar meus olhos agora. Cecília, começou ela, não fazia ideia. O que minha mãe sempre disse, eu disse a ela, não sem gentileza. Assim como todo mundo neste quintal. Esse era o ponto de dizer. Carla não tinha resposta para isso. Flutuou de volta para a multidão. E observei ela ir, e não senti nada que tivesse que pedir desculpas depois. Um homem mais velho que reconheci pela metade, um juiz aposentado com quem minha avó jogara bridge décadas atrás, pigarreou perto de Vicente. Wanda falava da neta constantemente, disse ele para ninguém e todo mundo. A engenheira, a que visitava. Sempre me perguntei por que nunca a víamos nos feriados. Olhou para minha mãe e o rosto fechou como um livro-caixa. Agora sei. Uma de cada vez a história que minha família contara sobre mim por 33 anos se desfez em público. Não porque argumentei, mas porque as pessoas que acreditaram finalmente estavam numa sala onde a verdade era mais alta. Essa é a parte que ninguém avisa os mentirosos. Uma mentira tão grande precisa de 100 salas quietas. Só sobrevive até alguém abrir as janelas. Loreta tinha ido embora. Sofia afundara numa cadeira dobrável, encarando nada, e minha mãe estava no meio de uma tenda cheia de pessoas que, no espaço de um brinde, pararam de ser sua plateia. Minha mãe ficara sem filhas para se esconder atrás, então veio pela última carta que tinha. Ele te colocou nisso, disse ela, virando para Bruno, a voz áspera e má. Algum engenheiro que ninguém ouviu falar aparece, romanceia minha filha, e 1 ano depois tem um advogado e um testamento e R$1 milhão. Vocês acham que somos idiotas? Virou para a sala, jogando o resto da multidão. Isso não é sobre Wanda. É um caçador de fortunas que encontrou uma mulher solitária com uma herança que ela nem sabia que tinha. Era honestamente o melhor tiro dela. Tinha até um grão de plausibilidade feia, e mirava direto na única ferida que eu não fechara, o medo que carregara para o escritório 1 hora antes, que fora escolhida pelo que valia, não por quem era. Bruno não se mexeu. Olhou para Vicente. Mostre a eles. Vicente tirou uma única página dobrada e entregou não para a sala, mas para mim. Leia você mesma primeiro, disse ele. Você devia ser a quê? Minhas mãos estavam firmes agora. Desdobrei. Era uma renúncia assinada e datada 3 dias antes de Bruno pedir em casamento, testemunhada por 2 pessoas em castelhano e associados. Em linguagem clara, renunciava a qualquer reivindicação, interesse ou benefício, presente ou futuro, que Bruno Castelhano pudesse ter no fundo ou espólio Lombardi, por casamento ou de outra forma, em perpetuidade. Ele assinara abrindo mão de todo o real antes de se ajoelhar, para que ninguém, nem minha mãe, nem a sala, nem a parte assustada de mim, pudesse dizer que casara comigo pelo dinheiro. Não queria que você descobrisse assim, Bruno disse baixo, só para mim. Assinei em maio. Não ia contar hoje. Ia contar nunca e deixar ser verdade. A mandíbula dele se apertou. Você passou a vida toda sendo desejada pelo que podia dar às pessoas. Precisei que houvesse uma coisa na sua vida que nunca pudesse ser sobre isso. Nós. Olhei para o papel, depois para ele, e o último tijolo que minha mãe passara 33 anos colocando. O que dizia que você é amada só pelo uso. Soltou no meu peito e caiu. Isso é falsificado. Minha mãe disse fracamente. É testemunhado e tabelado. Vicente disse como tudo mais que sua família passou esta noite, fingindo que não existe. Virou para a multidão com a finalidade plana de um homem fechando um arquivo. Mais um documento, e então deixo estas boas pessoas irem para casa. A escritura desta casa segurou.
A Rua das Acácias foi transferida para o Fundo Wanda Lombardi em 2018 e passa com o fundo para Cecília. Legalmente, desde o momento em que Wanda morreu, esta tem sido a casa de Cecília. Sua mãe simplesmente nunca registrou a transferência. A escritura executada ficou no cofre do meu escritório por 8 anos, que é a única razão de o município ainda mostrar o nome dela, e a única razão de uma busca de título de incorporador não ter lá parado frio. Olhou ao redor da tenda para as luzes alugadas penduradas sobre a estufa morta, para os 100 convidados, para minha mãe. Todo mundo aqui passou a noite como convidado na casa dela, incluindo você, Patrícia. Você esteve vivendo na casa da sua filha, gastando a herança da sua filha por 6 anos. A tenda estava silenciosa o suficiente para ouvir as luzes zumbirem, e minha mãe, encurralada, exposta, despida de toda filha e toda mentira, fez a coisa que vilãs fazem em vez de pedir desculpas. Ficou cruel. Tudo bem, cuspiu ela, virando para mim, e todo o calor se fora agora. Toda a performance e o que restava era o rosto verdadeiro que eu conhecera desde os 17. Pegue a casa, pegue o dinheiro, pegue tudo. Você sempre quis. Você sempre foi ciumenta e gananciosa e fria. A voz dela subiu para um grito. E você nunca, nem uma vez, foi a bonita, e nenhum pedaço de papel vai mudar isso. As palavras penduraram nuas diante de 100 pessoas. E finalmente entendi que nunca tiveram poder algum, só o que eu emprestara. Você tem razão, eu disse. Minha voz não tremeu. Nunca fui a bonita. Peguei minha taça da mesa. Ergui do jeito que ela erguera 1 hora e 1 vida atrás. Para a mais bonita, eu disse. E inclinei gentilmente para minha irmã, sem crueldade. Ela pode ficar com isso. Eu era a que a vovó confiou. Acontece que essa era a parte que veio com a casa. Achei que isso era o fundo. Não era. Vicente não terminara. E a última página na pasta dele era a que explicava por que tudo isso acontecia hoje, numa tenda às pressas em vez de quieto num tribunal no ano que vem. Tem uma razão de não podermos esperar, disse ele. Pôs uma folha brilhante, uma listagem imobiliária com fotografia da casa onde estávamos. 9 dias atrás, Patrícia assinou um acordo de listagem para vender esta propriedade. Comprador à vista, um incorporador. O plano no arquivo é demolição. A casa e a estufa ambas limpas para uma nova construção. Olhou para minha mãe. O fechamento estava programado para o fim deste mês. Você estava há 3 semanas de vender a herança da sua filha e a casa da avó dela debaixo dela e embolsar 4-5 milhões antes que alguém soubesse. A terra vale mais sem ela. Ela dissera a Vicente perto do cadeado, leve como qualquer coisa, e eu ficara fria e não soubera por quê. Agora sabia que não estava divagando. Já vendera. A estufa da minha avó estava programada para um bulldozer, e minha mãe alugara uma tenda para jogar uma festa em cima do túmulo. Algo se moveu em mim então que não era raiva. Raiva eu conhecia. Isso era mais frio e mais útil. Era a sensação de uma carga finalmente totalmente entendida, toda a força contabilizada, todo ponto de falha mapeado. Foi por isso que você pressionou tanto para sediar aqui, eu disse. Uma última festa na casa antes de vender. Um adeus que você controlou. Minha mãe não respondeu. Isso foi resposta suficiente. Do outro lado da tenda, Loreta correu. Realmente correu saltos, e tudo para o estacionamento. Ninguém parou. Não havia para onde correr que a pasta de Vicente não pudesse seguir. E os 100 convidados que brindaram a mais bonita 1 hora atrás faziam a coisa que multidões fazem quando uma história vira completamente. Pousavam as taças, encontravam os casacos, olhavam para minha mãe do jeito que se olha para uma ponte que se viu falhar com o horror de ter ficado em pé nela e o alívio de estar fora. Dei um passo para o centro da tenda. Pela primeira vez na vida naquela família, peguei o meio da sala de propósito. Vocês podem ficar para o bolo se quiserem, eu disse, e algumas pessoas realmente riram. O riso trêmulo de pessoas gratas pela permissão de respirar. Mas entendo se preferirem ir. Foi um longo brinde. Então me virei para minha mãe e minha irmã e o espaço vazio onde minha tia estivera, e disse a única coisa que dirigira todo esse caminho para dizer, embora não soubesse até aquele momento. Esta é a minha casa, eu disse. Tem sido por 6 anos, e não estou vendendo. A maioria dos convidados se foi em 20 minutos. O catering arrumou o espumante.
Ninguém bebia. As luzes ficaram ligadas sobre o vidro morto, zumbindo, ridículas, e ninguém desligou. Vicente me acompanhou até o fim quieto da tenda e falou comigo do jeito que deve ter falado com minha avó, claramente e sem suavizar. Você tem todo o direito de acabar com ela, disse ele. A venda pendente é fraude na cara. A ocultação de correspondência é crime federal. Os 6 anos de ativos do espólio que ela gastou são recuperáveis, e um promotor pegaria este arquivo com prazer. Posso congelar a venda segunda de manhã e um encaminhamento criminal arquivado até sexta. Diga a palavra e queimo tudo para você. Você mereceu isso. Olhei do outro lado da tenda para minha mãe, que sentava sozinha agora numa cadeira dobrável, coluna reta, queixo erguido, esperando para ver de que lado o machado cairia. Não chorava. Nunca choraria de verdade. Não sobre isso. Calculava ainda mesmo agora, me lendo por fraqueza do jeito que me lera a vida toda. Aqui está o que 33 anos sendo subestimada ensina. Você aprende a diferença entre vencer e precisar que elas percam. Congele a venda, eu disse. Anule. Recupere o que for recuperável. Todo o real que puder ser rastreado de volta ao fundo. A casa fica. A estufa fica. Pausei. Mas não vou arquivar acusações. Não porque ela merece misericórdia. Porque não vou passar os próximos 3 anos da minha vida num tribunal, deixando ela ser o centro da minha história mais uma vez. Ela teve 33 anos disso. Não ganha 3 mais. Vicente me estudou e algo no rosto velho dele assentou. Sua avó, disse ele, teria dito exatamente isso quase palavra por palavra. Caminhei até minha mãe. Não sentei. Não ia dar a ela a imagem de nós no nível dos olhos, perto. Uma família resolvendo. Você vai se mudar até o fim do mês, eu disse. Você e o que for seu, realmente seu. A venda está morta. O dinheiro que puder ser encontrado vai de volta para onde pertence e você não vai me contatar nem Bruno, nem Débora, nem ninguém que esteve neste quintal hoje. Minha mãe olhou para cima para mim e mesmo então, encurralada, pega, terminada, alcançou a faca. Uma última vez. Depois de tudo que fiz, disse ela baixinho. Criando você sozinha depois que seu pai me deixou sem nada. Ele deixou uma fortuna para você, eu disse. Só que não era sua. Você jogaria sua própria mãe fora da casa dela. Nunca foi a casa dela. Mantive a voz nivelada. Não me custou nada agora manter. Lá nivelada. Você fica repetindo essa palavra como se repetindo tornasse verdadeira. Esse é o truque todo, não é? Dizer o suficiente e todo mundo acredita. Eu acreditei por 33 anos. Não acredito mais. Ela não tinha resposta para isso. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe não tinha resposta. Não pediu desculpas. Quero ser honesta sobre isso porque sei como essas histórias deviam terminar com a vilã chorando e a filha perdoando e todo mundo se abraçando sob as luzes. Não foi o que aconteceu. Minha mãe nunca uma vez disse que sentia muito. O que ela disse enquanto se levantava e pegava a bolsa, e a noite arruinada foi a coisa mais verdadeira que dissera aquela noite. Você sempre foi a que eu não conseguia controlar, disse ela, amarga, quase admirando. Mesmo quando pequena, eu podia te fazer quieta. Nunca pude te fazer duvidar dela. Dela, minha avó, a única adulta em que nunca parara de acreditar, mesmo quando parara de acreditar em mim mesma. Não, eu disse, você não pôde. E isso acabou sendo o jogo todo. Minha avó plantara uma coisa em mim que minha mãe nunca pudera arrancar. A certeza de que fora amada por alguém uma vez, de propósito, de verdade. Custara a minha mãe uma casa e uma fortuna tentar enterrar. Falhara por uma razão. Você pode roubar um testamento. Não pode roubar uma tarde de quinta numa estufa com uma mulher que te escolheu. Sofia me encontrou perto da mesa de bebidas onde Carla me emboscara horas antes numa vida diferente. Parara de performar sem as lágrimas e a luz de ringue e a certeza. Parecia mais jovem e perdida e uns 20 anos atrasada para uma conversa dura. Eu não sabia, disse ela. Cecília, juro por Deus, não sabia que o dinheiro era seu. Achei que ela me dissera que eu mereci. Ela me disse que era a que merecia. A voz dela quebrou. Ela me usou para te machucar e deixei porque sentia bem ser a que merecia coisas. Não vou fingir que não é verdade. Foi a coisa mais honesta que minha irmã já me dissera. Não corri para facilitar. O apartamento tem que voltar, eu disse. O dinheiro que puder ser rastreado volta para o fundo. Isso não é negociável. Eu sei. E não sou seu banco.
e não sou sua mãe. E não vou passar minha vida gerenciando você do jeito que ela fez. Suavizei um pouco porque ela tinha 30 e estava aterrorizada e do seu próprio jeito comprado e pago. Também uma coisa que nossa mãe destruíra. Mas se quiser construir algo real, algo que realmente faça em vez de algo que te dão, atenderei o telefone uma vez e veremos se você quer dizer sério. Ela assentiu, chorando quieta. E pela primeira vez, não era uma arma. Era só uma pessoa que teria que se tornar alguém novo ou se tornar nada. Não sabia qual escolheria. Ainda não sei inteiramente. Mas dissera a coisa verdadeira e deixara a porta aberta a uma fresta. E isso era tanto quanto eu lhe devia, e um pouco mais do que ela ganhara. Então todo mundo se foi. E éramos só nós no quintal. Eu, Bruno, Vicente dobrando a pasta terrível e maravilhosa, e Débora Oliveira empilhando cadeiras como se fosse dona do lugar. O que do jeito que importava, ela meio que era. Bruno veio e ficou na minha frente. Não me tocou ainda. Aprendera num ano que preciso da escolha ser minha. Sinto por ter carregado sozinho, disse ele. Você passou a vida toda sendo gerenciada. Não queria ser mais uma pessoa fazendo isso com você. E fiz mesmo assim. Vou responder por isso por um tempo. E devo. Olhei para o homem que assinara abrindo mão de uma fortuna 3 dias, antes de me fazer uma pergunta. Para que a única coisa que eu tivesse que acreditar sobre ele fosse que me queria por nada além de mim mesma. Você não me gerenciou, eu disse. Segurou uma porta e me deixou decidir se atravessava. Peguei a mão dele. Minha escolha. Atravessei. Ele soltou uma respiração que provavelmente segurava desde o escritório. Então me puxou e por cima do ombro vi as luzes zumbindo acima do vidro com cadeado. E pela primeira vez aquela noite, me permiti olhar direto para a estufa em vez de passar. 3 semanas antes, o último lugar feliz da minha avó estava programado para um bulldozer. Não estava mais. Vicente congelou a venda naquela segunda às 9 da manhã, com uma ligação e uma cópia do fundo. O advogado do incorporador parou de argumentar no segundo em que ouviu a palavra tabelado. O comprador à vista saiu. A casa da minha avó saiu do mercado antes que a maioria dos convidados terminasse de contar a história no brunch. O dinheiro voltou em pedaços do jeito que coisas roubadas voltam. Os 3 negócios falidos tinham ido. Você não recupera dinheiro já queimado em velas que ninguém comprou. Mas o grosso do fundo ficara intocado porque mesmo minha mãe tivera medo de gastar o principal abertamente, e o que drenara voltou por uma penhora no apartamento e um acordo que Vicente redigiu em linguagem que o novo advogado da minha mãe deu uma olhada e aconselhou a assinar. Ela assinou. Não havia uma versão da história onde não assinasse. Mudou até o fim do mês. Foi para um lugar alugado do outro lado da cidade. Não para o de Loreta porque Loreta não falava com ela. As duas passaram 6 anos mantendo um segredo juntas e em cerca de 90 segundos se culpando uma a outra diante de 100 pessoas. E algumas pontes não voltam uma vez que a carga esteve fora tanto tempo. Não me gabei. Não precisava. Algumas consequências chegam sem ajuda sua. Sofia abriu mão do apartamento. Pegou um emprego de verdade numa agência de marketing, nível inicial, sem luz de ringue. Me ligou uma vez em agosto para perguntar uma pergunta real sobre um problema real e não pediu dinheiro. E atendi o telefone do jeito que dissera que atenderia uma vez. Veremos se ela quer dizer sério. A porta está aberta uma fresta. O resto cabe a ela, que é a primeira coisa na vida dela que algum dia foi. Bruno e eu nos mudamos para a casa na Rua das Acácias em setembro. A primeira coisa que fiz antes dos móveis, antes das caixas, antes de qualquer coisa foi caminhar para os fundos da casa com um alicate de corte e ficar em pé diante da estufa. O cadeado que minha mãe pusera 6 anos antes estava enferrujado, quase sólido. A chavezinha de latão na fita verde, a que carregara em todo o chaveiro desde os 8, nunca servira. Ela trocara o cadeado no mês em que a vovó morrera de propósito, para que a chave real não abrisse nada. Isso era o método inteiro da minha mãe, num único objeto. Dar à criança uma chave, depois trocar o cadeado, depois dizer que não lhe dera nada. Cortei o cadeado eu mesma. Precisou das 2 mãos e todo o meu peso, e caiu na grama morta com um som que sentirei no peito pelo resto da vida. Então abri a porta da minha avó pela primeira vez em 6 anos, e o cheiro veio me encontrar. Terra e ferrugem e água verde velha. E entrei no cômodo que fora meu,
desde antes de entender o que meu significava. A árvore de limão estava morta. 6 anos no escuro a terminara, esperara isso, e ainda sentou na garganta como uma pedra. Mas na bancada de plantio, sob uma película de poeira, havia uma caixinha de latão que não lembrava, velha pintada, do tipo que um dia guardara chá. Tinha um pequeno fecho de vidro na frente, barato e de latão e enferrujado. Não sei por que alcancei a chave no meu chaveiro. Instinto, talvez. O mesmo instinto que me fizera guardar uma chave por 25 anos que não abria nada. A chave de latão deslizou no fecho e girou como se tivesse sido cortada para ele aquela manhã. Porque tinha, não fora para a porta da estufa. Minha avó nunca pretendera para o cadeado. Dera a uma criança de 8 anos uma chave para uma caixa que deixaria para trás e confiara que ainda estaria carregando quando finalmente fosse forte o suficiente para encontrar a fechadura que servia. Dentro da lata havia 3 pacotes de sementes, não limões, tomates heirloom e figos, e algo chamado flor da lua, e um papel dobrado macio nas dobras. Conheci a caligrafia antes de abrir. Minha Ceci, dizia. Se você está lendo isso, finalmente abriu a porta, o que significa que eles finalmente pararam de vencer e você finalmente parou de acreditar neles. Esta casa sempre soube de quem era. Eu também. Desde o dia em que nasceu, você nunca foi a sobra, querida. Você foi o motivo todo. Plante algo melhor que limões. Vovó. Sentei no chão daquela estufa na terra que ela amava e me permiti chorar pela primeira vez em toda a história que acabei de contar. Não porque perdera, mas porque estivera certa. Alguma parte profunda, faminta de 8 anos em mim, sempre acreditara que fora amada de propósito por alguém e fora chamada de louca e ciumenta e fria por acreditar. E aqui estava na própria mão dela. Você nunca foi a sobra. Você foi o motivo todo. Essa é a coisa. Minha mãe gastou uma fortuna em 33 anos tentando roubar e não conseguiu. Não a casa, não o dinheiro, o saber. Se você passou a vida sendo dito que era a difícil, a ciumenta, a menos que me ouça. Às vezes a pessoa dizendo que você não vale nada é a pessoa que precisa que você acredite, porque sua pequenez está segurando algo que não querem que você olhe. Se uma parte de você sempre suspeitou que foi amada de propósito por alguém uma vez, aquela parte não é louca. Confie nela. Pode ser a única coisa verdadeira que nunca conseguiram tirar. E se esta história tocou algo em você, deixe uma palavra nos comentários para a pessoa na sua vida que te viu claramente. Eu leio e todo mundo rolando passa decidindo se acredita no próprio. Bruno e eu nos casamos em outubro na estufa com vidro novo e 11 pessoas que nunca uma vez me fizeram sentir como o final da mesa. Débora veio toda quinta depois disso, do jeito que vinha para minha avó e sentava onde Wanda sentava. O fundo se distribuiu na semana em que casamos, exatamente do jeito que minha avó desenhou. 30 anos adiantado, uma vida própria primeiro, escolhida por amor e por nada mais, e só então os meios para segurá-la. Ela construíra um relógio que minha mãe não podia parar e eu não podia apressar. Disparou no minuto exato certo. Os tomates nasceram na primavera. Os figos levaram 2 anos. As flores da lua florescem à noite agora, brancas e enormes sobre o lugar onde uma árvore de limão costumava morrer no escuro. Nunca fui a mais bonita. Minha mãe acertou essa parte. Fui a que ela confiou. Acontece que essa era a parte que veio com a casa e tudo que vale a pena ter dentro.